getting late on the evening. Feel like blow my horn. But I woke up this morning, all I had was gone. I getting late on the evening. Feel like blowing my horn. Olá, fãs do Limonada, estamos aqui em mais uma... Eu ia dizer noite, né, cara? Tá vendo, Felipe? Tu sempre se entrega, não adianta. É foda esse negócio, né, cara? Eu sempre caio nesse negócio, né? Mas sim, é uma noite, estamos gravando à noite, né? Afinal de contas, temos outras atividades aqui, Sim, então, a gente né? trabalha também. Mas, então, para aqueles que estão nos escutando pela manhã, é um bom dia. Para aqueles que estão à tarde, boa tarde. Para quem tá à noite, boa noite. Hoje é um dia muito legal, porque nós vamos ter aqui uma renovação no nosso Limonada, né? Em vários aspectos. Uma delas é uma falta que realmente está fazendo muita falta, que é o Junei, né? E o Junei, para quem já conhece a gente, é um dos nossos idealizadores, né, Felipe? Todos pedindo orações pro Junei. Que sacanagem. Não, filho. Barbaridade, já deixou no ar, tipo assim, o cara tá doente, né? Não, ele não tá doente, ele tá com outros projetos, ele tá bastante ocupado, então ele não pôde estar presente conosco hoje, então. Então, saudando já de cara, né, nossos apoiadores Evolgo, né? Estamos aqui nos estúdios da Play Content e é muito bom estar aqui porque a gente sempre sabe da qualidade que é isso. Né? Isso aí. Dando destaque também para nossa grande trilha sonora que já gerou alguns comentários em episódios anteriores, né? Ficou polêmica agora. Alguns Nunca haters, né? Mas tá tudo certo, a gente gosta, então faz parte, né? Vivemos em uma democracia. Diversidade de opiniões. Né? Exatamente. E liberdade de ideias. Isso aí. Mas hoje é um dia muito legal porque essa renovação passa também por termos uma convidada, né? Termos uma menina conosco hoje, né? Que é a Nath. Eu não vou chamar de Natália, né? Porque é a Nath Esquifino. Nós tivemos... Nepotismo, né? Temos nepotismo Nepotismo, pra quem lembra, pra quem já segue a gente. Eu não sei em que episódio que foi, tu lembra? Não vou lembrar. Né? Que o Guga teve conosco, que é o pai da Nath, mas né? foi esse ano, né? Foi na temporada 2, Foi né? bem no começo do ano. Eu acredito que foi por março, mais ou menos, que era após a nossa volta da NRF. A Nath é formada em administração de empresas, né, pela URGS, né? Ela é de Porto Alegre, né? Então teve essa longa jornada pela BR-116 para chegar aqui até os estúdios aqui em Campo Bom, né? Hoje ela atua nas áreas de marketing e de relacionamento, né? E ela é movida pelo desafio de lidar com o engajamento, né? Então nada mais novo do que isso para nós que somos os tiozões aqui hoje presentes aqui. Isso vai ser muito legal. Ela é gestora hoje da comunidade da UOL Aceleradora, né? Que é muito legal. Eu andei lendo sobre a empresa, eu fiz meu teminha de casa, né? Que é composta por mais de 160 startups aceleradas e 400 investidores anjo. Tá bom o nosso host, hein? Bem legal. Decorou tudo. É verdade. E eu tive o prazer de conviver com a Nath por alguns dias durante a feira da NRF lá em Nova York. E foi muito legal. E eu já falei pra ela, já dei esse elogio, já pessoalmente. Sabe que eu gosto de elogiar as pessoas, né, Felipe? Sim, eu sei disso. Né? Sou vítima deles. Exatamente. E eu fiquei muito impressionado, né? Com a perspicácia dela, com a inteligência dela e com a maturidade dela, né? Não vou falar a idade, né? Porque é uma menina, então a gente não revela a idade das pessoas, né? Depois ela fala se ela quiser, né? Mas ela é extremamente jovem e ela é da geração Z e está se especializando em falar bastante sobre o comportamento da geração Z. Então adivinha, hoje o nosso assunto vai ter um foco bastante pesado na geração Z, que é o que está movendo o mundo, né? Então boa noite, Nath, seja bem-vinda com a gente. É um prazer estar aqui. Legal. E aí, Felipe, eu acho que é o seguinte, né, cara? A gente está alterando um pouco o nosso formato, então a gente vai acabar fazendo algumas perguntas e nós vamos ter algumas perguntas, às vezes, meio malandras, assim, pra tentar te pegar de saia curta pra ver o que vai acontecer. O importante é nada ser combinado, né? É verdade. Essa é uma das coisas que a gente sempre combina aqui no Limonada, que é largar o limão e vamos ver o que vai acontecer. Mas uma das coisas que a gente conversou bastante pela NRF e que tu tens falado também, a gente sabe de algumas apresentações tuas, é dos famosos conflitos intergeracionais. Para dar uma introdução, a gente falou disso também já aqui, né, onde nós não temos mais uma pirâmide de faixa etária no mundo. Isso está virando quase que um cilindro, né, porque as pessoas estão tendo uma vida mais longeva, né, e estão tendo menos filhos. Sim. Então isso, em vez de ter o formato de pirâmide, isso está virando um cilindro. Né. Que impacto que isso traz pra gente aí, Nath, no mercado, né, de consumo, nas marcas, enfim? Então, o que tu tá vendo disso? Boa.
Primeiro, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Agora fiquei até nervosa com essa apresentação toda pomposa. Não, mas é verdade mesmo, tem que fazer, né? Tem que valorizar a nossa convidada. É justo. Boa. Cara, impacta muito em tudo. Dá pra ver, né? A gente no dia a dia percebe muitas mudanças no nosso próprio comportamento enquanto pessoas. Falo isso por mim, falo pelos meus pais, falo pelo meu chefe, falo pelos meus funcionários. Então, dá pra ver que a convivência transforma muito, né? E eu não acho que isso é novo, eu acho que isso sempre foi. As pessoas que há mais tempo têm esses valores, né, de trocar com mais frequência com pessoas mais velhas de outras idades, ou até, se a gente for ampliar isso para pessoas diferentes, né, então pessoas diversas com culturas diferentes, objetivos diferentes, ou que viveram em mundos muito diferentes, dá pra ver que a pessoa se transforma muito rápido. E eu acho que isso tem tudo a ver com todas as transformações de consumo que a gente tá vendo. Isso que tu falou agora, né? Demograficamente, a gente vê, de fato, essa verticalização da pirâmide etária, né? Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas... a mesma quantidade de pessoas de idades diferentes convivendo no mundo. E é óbvio que isso vai impactar o consumo, o trabalho, enfim... Mas eu acho que no período que a gente está vivendo, a tecnologia está quebrando essas barreiras de idades. Então, tudo que eu faço hoje no meu celular, os meus pais fazem, a minha avó faz, é algo que ficou mais acessível e as pessoas estão, todo mundo, independente da idade, está vivendo, experimentando as novas tecnologias e, portanto, querendo o melhor, o do bom e do melhor para si, as melhores experiências. Lembro daquele gráfico da NRF, desculpa te interromper, mas te interrompendo, daquele gráfico do aumento do uso de jogos eletrônicos online, né? Maior na faixa de 65 anos de idade. Eu acho que o que a Nath está falando também é o seguinte: nas outras épocas a gente via uma velocidade de penetração de novas tecnologias muito mais lenta, né? Ou seja, às vezes demoravam décadas para uma tecnologia ficar popular, né? E hoje não. Esse ciclo também se encurtou, o que faz com que, independente da geração, está todo mundo quase na mesma página, né? Tecnológica, pelo menos. Essas barreiras estão diminuindo, né? No geral. Então... É como, por exemplo, a compra online, né? É muito mais fácil hoje para uma pessoa, talvez se tiver perto dos 90 anos, menos, mas com menos de 90 ali, entre 60 e 80 anos, é fácil tu encontrar uma pessoa hoje que faça a compra online, que faça o seu super, compre farmácia, enfim. A pandemia ajudou isso também, né? A pandemia também, óbvio. Tudo é muito multifatorial, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais encantadora quando a gente vai falar de comportamento de consumo. Não tem como tu atrelar uma mudança, uma transformação a um fator, né? Isso inclui o geracional. Então, tá dentro de um contexto que motiva e incentiva essa transformação muito mais rápida, né? Interessante. E a gente vê essas transformações nos posicionamentos de marcas, né, Felipe? Tu que lida direto nesse universo, assim, né? Não, sem dúvida. Acho que é um ponto que tu falou, Nath, que é bem legal de a gente ver, é que durante muito tempo se falou sobre segmentação, né? A gente agora falou de demografia, de idade, faixa de idade, classe social, que eram aquelas segmentações mais clássicas, né, das marcas e que, de certa forma, caíram em desuso, né? Porque tu não consegue enxergar um público que guarde semelhança somente porque ele tem a mesma idade ou porque pertence à mesma classe social. Eu adoro aquele exemplo que tu usou naquele episódio, né? De o que o Pablo Vittar e o Alisson, que é goleiro do Liverpool, do Inter, né, têm em comum. Tem comum. Ambos são da mesma geração. Nasceram com menos de um ano de diferença os dois, né? E por isso que eu me revoltava, assim, na primeira NRF que eu fui com o objetivo de trazer ali pra curadoria esse olhar da nova geração. A galera me perguntava assim, o que a tua geração acha dessa loja? Eu assim, cara, eu posso te dizer o que eu acho, né? Que o meu grupo de amigas, que a gente fala... Mas... Teu grupo social, né? Não responde pela geração toda. Exato, e eu acho que ainda se faz positivo tu fazer segmentações. É positivo, facilita o trabalho de quem tá tentando se comunicar, óbvio. Mas existem critérios muito mais eficientes de tu dividir e segmentar as pessoas do que idade, coisas mais demográficas em relação à classe social e tal. Comportamento, vocês até falaram naquele episódio, né? Semelhança maior entre quem consome o mesmo produto, como o suco de laranja, né? Que vocês comentaram.
Então, acho que dá para ir para esse lado, né? Tu achar mais semelhanças diferentes do que isso. Eu acho que a barreira geracional, ela tá sendo cada vez mais quebrada. E aí até um dado legal de trazer. Os baby boomers, eu costumo brincar que eles são infinitos, né? Eles são infinitos, mas é de 65 para cima, então... E eles estão sempre por aí, né? É até um Munha, né? Eu digo que é 65 até um Munha, o ser eterno. Exato, até o ser eterno. Gente, é curioso esse negócio dos baby boomers, né? Ainda tem veteranos da Segunda Guerra, né? Agora completou... Pouquíssimos, né? A idade, 80 anos, né? Do desembarque na Normandia. E veteranos ainda vivos. Né? São poucos, né? Poucos, né? A tendência é que nos próximos anos não tenha mais nenhum, mas a gente tá falando aí de 80 anos. Né? E então eles têm um período de nascimento infinito. Aí tu vai pra geração X, já tinha ali 15 anos de pessoas nascendo, né? Na classificação da geração X. Se acusou aí o primeiro. Na Y e na Z já alterou aí para 10 anos, né? Então agora por 10 anos pessoas nascendo. E a Alpha superou de 8 a 9 anos de pessoas nascendo, superou o número de pessoas da geração Z. Então eu acho que essa tendência tem a tendência a encurtar cada vez mais a definição das gerações até que cara, a gente vai começar a mudar por semana. E por essa mês, classificação por vem de ano. onde? Vão faltar Nath? letras depois, né? Isso eu realmente não sei. De onde vem essa classificação? Quem é que batiza que eu tô falando? É. Isso? Não, Oficialmente? Não tem, eu acho. De todos os meus estudos, assim, nunca Não apareceu. tem nenhum órgão sociológico, uma faculdade? Não, é algo estudos? mais governamental, de demografia mesmo, assim. Algo, não sei, em relação à contagem de população. Mas existe aí, a partir de... Acho que desde ali da metade dos baby boomers ali, enfim... Porque eles definiram... É muito mais fácil tu olhar pra trás e definir, né? Então, a partir ali do início dos baby boomers que eles foram chamados de baby boomers. Então, antes disso, não... E tem um fenômeno mercadológico também, né? Aí a gente tem que olhar para as economias desenvolvidas. Obviamente, o Brasil não tá nesse jogo, né? Mas, durante muito tempo, o marketing era um marketing de massa clássico, né? Talvez o grande ícone dessa época tenha sido Ford, né? Não interessa a cor do carro, desde que seja preto, todo mundo é igual, todo mundo vai comprar o mesmo carro, né? Depois que começa a existir ali naquela virada dos anos 40, pós-guerra, né? 40, 50, 60, onde a oferta começa a superar a demanda, né? Existe a super oferta, a segmentação de produtos começa a ter uma variedade tão grande que é necessário dentro do marketing fazer segmentações de consumidores, e aí entra Kotler, né, que ainda é referência dentro do marketing, onde o papo da segmentação começa a ter um papel importante, né? Ou seja, eu preciso entender que as pessoas são diferentes, cada uma delas tem o seu comportamento, e mais recentemente, com redes sociais, obviamente, a microsegmentação. Eu consigo entender gostos, preferências, ocasiões de uso, comportamentos, a partir daquela forma como tu se manifesta nas redes, né? E hoje existe uma discussão muito grande se a gente não foi longe demais, né? Porque essa segmentação excessiva talvez faça com que as marcas olhem para nichos tão específicos de consumidores que elas acabam se perdendo, né? E aí vem justamente o marketing de massa moderno, contemporâneo, que se fala tanto hoje, que as marcas não deveriam estar fatiando os seus públicos com esta precisão, porque ela não é precisa. Na verdade, vem a história do suco de laranja de novo, que as pessoas são muito mais parecidas entre si do que são diferentes por esses comportamentos, né? E as marcas acabam, às vezes, perdendo oportunidades por ficarem extremamente focadas em públicos específicos, né? E é engraçado que eu estive na NRF de 2023 e estive na de 2024. E em 2023, a geração Z foi muito falada. E era um negócio assim, os títulos das palestras eram como entender a geração Z, como entregar para a geração Z, como estudar a geração Z, como saber o que a geração Z quer. E a transformação que isso aconteceu em um ano, na NRF desse ano ninguém falou mais nisso. Era o intergeracional, era o aumento das fraldas. Aquilo estava dentro, né? Dentro de algumas palestras eles puxavam, mas não era mais título, né? Exato, e puxavam numa linha de... Ah, tu tá vendo essa galera aqui que transformou dessa forma? Então, agora, essa galera aqui, os idosos, estão fazendo a mesma coisa. Então, era uma... Foi muito tá impactante indo pro comportamento, pra mim. né?
Foi muito impactante pra mim ver, e até se a gente for olhar os pós-NRFs que a gente faz, inclusive as palestras que eu acabei dando em função da NRF de 2023 e 2024, o conteúdo mudou completamente. Então a percepção da galera sobre o contexto intergeracional mudou muito, assim, e acho que de fato cada vez mais a gente está vivendo e cada vez mais isso tem se intensificado no mundo intergeracional. E é legal até falando, acho que quem tem oportunidade deve ir para a NRF, porque é muito legal, porque tu vê essa atualização constante deles. Né? Só acho que a gente falou de NRF várias vezes aqui. National Retail Federation, que é a Federação Americana de Varejo, na verdade, que acabou virando mundial, referência mundial de varejo. Né? E os caras há 10 anos atrás falavam que o varejo físico ia acabar. Para quem tem realmente essa possibilidade, deve estar lá porque assim, a gente vê muitas evoluções no mundo como um todo. E quando a gente fala das gerações, especificamente, eu por exemplo, eu tenho as minhas restrições quanto aos encaixotamentos. Tu tem as tuas convicções. As minhas convicções, né? Nós até falamos disso, nós batemos um papo na semana passada, eu e a Nath, né, Nath? Sobre essa questão de criar rótulos, né, para as pessoas, né? Então vocês combinaram coisas sem eu estar participando. Sim, então. Inclusive para a gente falar mal de ti. Que legal isso. Né? Então acho que esse é um lance que a gente poderia dar uma puxada, porque se a gente fala de idade, a gente vai falar de consumo, a gente vai estar dizendo, então os caras mais jovens não vão ter carro, ninguém quer carro. A minha filha tem um namorado faz 2 anos, ele vai fazendo 18 agora em setembro, ele tá louco para ter carro. Isso é verdade ou mentira isso aí? Essa história do não ter carro. O que tu acha, Nath? É mentira. É mentira? Tu quer ter carro também? Sim. Olha aí. Não tem como. Não tem como tu taxar. A geração inteira não quer ter carro. A geração inteira não quer ter carro, que tá bem mais caro ter um carro agora do que mesma coisa. Ficou mais que difícil, casa. Mas não é porque o desejo de ter diminuiu. Não é. Eu vejo muito assim, talvez por conta... E não é. Por conta Tem gente que não quer. Tem gente que quer. Mas assim, e aí o que aconteceu, uma discussão que foi super quente na NRF, nos corredores, assim, galera falando, não, essa geração é preguiçosa, essa geração não quer ser líder, essa geração que, assim, gente, sinceramente, vocês acham que na geração de vocês não tinha gente que não queria ser líder, que queria tudo mais fácil, que não queria... Óbvio que tem gente, entendeu? Mas tem gente que não, tem gente que trabalha. E por que nossa isso... geração tinha gente que não queria ser líder? Sim. Tem Exato. gente. A diferença... Ir pra casa tomar chimarrão e ver novela. Mas por que se criam esses rótulos, assim? Porque, por exemplo, o Ismani puxou a história do carro, né? Por que vão se criando esses rótulos, assim? E isso acaba, de certa forma, eu acho que isso pode ser uma explicação, né? Por que cai em descrédito algumas coisas. Isso vai pra manchete, isso vai pra notícia. Isso vai pro blog, depois alguém lança um livro, alguém lança uma palestra, e o negócio se espalha como se fosse uma verdade absoluta, né? Eu acho que é uma tentativa do que a gente estava falando de facilitar a compreensão das coisas, porque com essa velocidade e essa volatilidade que tem no consumo no geral e no comportamento das pessoas, é mais difícil de tu entender, atender, que é o mais importante, né? Então, para as marcas, para as pessoas, até para relações familiares, é difícil, às vezes a pessoa muda do nada, não acredita mais no que disse, não... Então, é mais difícil de entender. Eu acredito que esses movimentos, eles vêm para tentar facilitar e, na minha visão, acabam dificultando, assim, porque eu empobrece, na verdade, a discussão. Empobrece a discussão. E aí é que simplifica demais. Exato. O Ismani começou a discussão perguntando sobre os conflitos intergeracionais. Sim. E a gente vê tudo isso muito como conflito, né? E eu acho que a gente tem que tirar esse teor conotativo dos conflitos. Talvez não utilizar essa palavra, mas que é bom a gente discordar, sabe? E que em algum momento talvez eu mude a minha opinião por ouvir a opinião de vocês, ou o contrário. Então, para mim, a tecnologia está quebrando as barreiras, tem muitos outros fatores que estão interferindo nessa quebra de barreiras.
E uma dessas coisas é a característica que veio, que dizem que veio a partir da minha geração, que é a geração Z, de não tolerar o preconceito, né? Então que parece que surge com a gente um desejo muito forte de que todo mundo consiga ser o que é sem amarras. E isso inclui as gerações mais velhas. Então, para nós, o papo entre gerações é muito mais eu vivi algo, tu viveu algo completamente diferente, eu entendo mais disso, tu entende mais disso. Mas se complementam. E a gente vai conversar, não tem mais aquela coisa tipo, meu Deus, as histórias dos meus avós, sabe? Aquela coisa, tipo... E eu acho que isso enriquece a conversa, porque tu empodera mais um outro lado da conversa que antes era tipo, ok, isso aí menos, vou ficar quieto, sabe? Tem um outro lance que eu acho que é interessante a gente abordar, que é uma dúvida, assim, né? Minha, na verdade. Tá fazendo uma consultoria aqui. Claro, tô aproveitando, né, cara? Porque é o seguinte, eu sou diretor comercial de uma marca que enfrenta esse desafio, né? Sim. E que tá se renovando, né? Então é importante, vamos aproveitar aqui a consultoria da Nath, né? Essa questão de que essa geração mais jovem, ao fazer, enfim, quer tudo num apertar de botão. Tudo tem que estar pronto. Instantâneo. Mas tu não Ser quer? rápido. Tu não quer? Não sei, às vezes tu curtir alguma coisa. Tipo assim, cozinhar. Né? Pra dar um exemplo real, né? A Manu não tem paciência de cozinhar. Ela quer o iFood e ela reclama se o iFood vai demorar, daí ela já cancela o pedido. E eu já curto ir no supermercado, fazer compra, escolher o ingrediente, fazer o fogo, cozinhar, fazer o fogo, abrir uma garrafa de vinho enquanto cozinha, né? Então essa paciência parece ser mais característica da nossa idade, que já tá. Vou curtir essa. A Manu tem 17, tu 17. Não, vamos combinar que todo mundo aqui já passou pela puberdade. Talvez a Manu já tenha passado também, sei lá, quando que começa, quando que acaba. É difícil, né? Um momento meio conflituoso internamente. Sim, a pessoa própria se odeia em vários momentos. A pessoa se odeia, fica mais sem paciência. Odeia-se, odeia os outros. Nossa, eu quero me afastar. Odeia, ama, odeia. A pessoa quer se afastar do que criou elas, que é os pais, sabe? Então é uma fase difícil. Então eu entendo, muitos pais vêm me dizer assim, cara, mas a minha filha, ela é preguiçosa, ela não sabe, não quer fazer nada, não quer estudar, não quer... Eu assim, tá, é uma fase, sabe? Acontece, em algum momento todo mundo quer, mas... Eu acho que tem momentos e momentos, perfis e perfis. Eu tenho amigas que não gostam de cozinhar e eu gosto de cozinhar. E tem vezes que eu também tô afim e quero pedir um iFood, ou tô nem com paciência pra pedir um iFood, vou comer um amendoim. Eu ia perguntar, porque se ninguém mais quiser andar cozinhando, como é que fica pra frente? Como é que vai viver sozinho? Tem que ter grana pra caramba, né? Pra viver só pedindo. Mas a questão é o no ninguém, entendeu? Nunca vai ter. Exato, eu acho que esse é o perigo, sabe? É de tu rotular e colocar todo mundo na mesma embalagem e dizer, olha, o comportamento é esse. Né? De todos ao mesmo tempo tanto e que a sempre. Manu cozinha também, né? Às vezes ela cozinha. Por sinal, vocês já ouviram um conceito que tem falado bastante, inclusive no TikTok, dos Zillennials? Fala mais sobre isso. Conte mais sobre isso que eu tô interessado, porque eu posso ser o como é que é? Xlennials. Não, XZ. XZ. Essa é um movimento dos millennials, que todo mundo começou a falar da geração Z, e eles se identificam com a geração Z e se chamam de Zillennials. E o contrário também. Uma galera da geração Z começou a ver muita gente falando mal da geração Z, porque essa galera não quer trabalhar, não quer ser líder. Então, eu sou mais parecido com os millennials. Então, se chamam de Zillennials. Então, tem uma coisa de tipo... O conceito tá migrando não pra questão etária. Não é quando eu nasci, mas é como eu me identifico. Como me comporto. Como me comporto. Tu, no caso, às vezes é com alguém de 12 anos, né, Felipe? Sim. Às vezes menos. Aquela coisa da quinta série, né? Às vezes menos. Pode ser, momentos. Essa que eu acho que é a questão, assim. Sim. A gente falou aqui sobre aceitação, né? Acho que é um negócio legal, eu gosto desse tema. Tem um cara que escreve demais sobre essa questão aí do comportamento geracional e dos impactos que isso tem, sobretudo nesse comportamento excessivamente digital, né? Que é o Scott Galloway, que já foi trazido aqui algumas outras vezes, que é um cara polêmico, que tem algumas opiniões fortes, e ele faz vários cruzamentos, por exemplo. Ele faz gráficos que ele cruza o número de horas que
a geração fica nas redes sociais com as taxas de suicídio, ou com depressão, ou com estresse, né? E aí vem justamente um pouco disso que tu falou autismo, antes. né? Falou um pouco antes, né? Aceitação, mas ao mesmo tempo parece que essa pressão social que é gerada por esse comportamento digital faz com que uma parte dessa geração se frustre, né? E aí tem vários elementos aí na questão de uma obsessão por um padrão de beleza ou de uma aceitação em relação ao seu comportamento, em relação à média do comportamento, pelo menos a média aquela que é vista na rede social. E isso gera, de certa forma, uma frustração tão grande que é a não aceitação, ou seja, eu não estou me sentindo aceito naquele grupo, gerando todas essas doenças e esses fenômenos, né? Que vai um pouco contra isso, né? De aceitar opiniões diferentes, né? Ter uma liberdade maior e, ao mesmo tempo, as pessoas se sentindo conduzidas para um tipo de comportamento que seria o padrão, né? E a partir de quando eu fujo desse padrão, eu não estou mais no grupo. E eu me sinto mal por não estar no grupo, né? Eu estou excluído do grupo. Como tu vê isso? Essa é uma questão. A internet, no geral, redes sociais, sempre foi um ambiente muito tóxico. E eu sou otimista, talvez, mas eu vou te dizer que eu acho que tá cada vez menos, tá? Porque hoje em dia as pessoas postam tudo. E essa coisa do real, de tu mostrar a vida real, de tu aparecer nos dias que tu não tá bem, de tu tem sido cada vez mais exaltada em comparação com pessoas que só postam a vida de o um mundo jeito instagramável. lindo. Exato. Ou o próprio LinkedIn, né? A gente já falou sobre Sim. isso, né? O LinkedIn glorificado, né? Nossa, o Glorificado, LinkedIn, todo mundo vira palestrante, todo mundo vira coach, tudo é lindo. Todas as empresas Todas as são metas boas. são batidas. Exato. Mas eu acho que o que acontece com a internet e com as tecnologias no geral é que tudo é muito fácil. Então, isso facilita, inclusive, para as coisas que te fazem bem e para as coisas que não te fazem bem. Então, pra tu entrar num ciclo ali no teu Instagram que o negócio te faz mal, que tu só segue gente que tu quer ser e que tu não é fácil. Pra tu encontrar uma maneira de se suicidar hoje em dia, é fácil. Mais fácil do que era antes. Então, as pessoas que não estão saudáveis, que não estão com a cabeça afiada para lidar com esse tipo de exposição, elas podem e vão ser muito mais sugadas por isso. Aí, por exemplo, na pandemia, o Instagram era um negócio muito tóxico pra mim, assim, eu me sentia muito mal. Chegou um dia que eu dei um follow em todas as pessoas que eu considerava que eram padrão. Comecei a seguir um monte de gente diversa, assim. Negro, gay, autista, cadeirante. Tu reciclou os teus contatos, é isso? Reciclei. Comecei a seguir um monte de página de humor. Era só isso que eu queria ver, gatinho, sabe? Animal mesmo. E qual foi o efeito depois dessa mudança? Cara, incrível. Até hoje, assim. E eu vejo que isso é um negócio que me empoderou, porque eu sei que eu tenho poder sobre aquilo que... Tanto que, às vezes, o Instagram, ele pergunta, né? Se tu tá interessado ou não pelo assunto que tá aparecendo ali pra ti. Toda vez que eu não tô, eu faço questão de dizer pra ele que eu não gostei, sabe? Não gostei. Mas vocês têm as notificações ativadas? Tipo assim, quando tá na tela de descanso? Sim. Eu não tenho. Eu desligo isso. Nenhuma notificação. Meu telefone. Zero. Não, mas é o tempo inteiro. Eu não tenho nada. Tanto que só tenho aqui porque a Manu deve ter ativado o nosso Spotify. Não, nosso Spotify tá ligado. Daí aí ela tá ouvindo One Direction. Eu não comando mais meu celular agora. Parece One Direction. Mas essa é uma questão. Tem gente que pode ter as notificações, tem gente que faz mal. Não vou ter, então. E aí é bem Mas isso. é o interessante isso que tu falou, né? É tu se dar conta que aquilo ali tá te fazendo mal. Mas quantas pessoas se dão conta? Quantos jovens se dão conta disso, aí né? tem uma questão. Mas assim, eu sigo páginas que as pessoas estão ali pra ajudar as pessoas a se darem conta. Sabe? Tipo, tem... Não, cara, quantidade de produtor de conteúdo e o que esses caras estão fazendo... eu admiro muito, assim. Tipo, vou ter que pegar umas dicas contigo. A quantidade de produção, de coisa que eles fazem, interessante, assim. E essa amanhã eu vou descobrir que ele vai me dar um unfollow. Sumiu, o Ismani não é mais teu amigo. Sim.
essa é uma questão. Tá aumentando muito o tempo, de fato, de que a gente tá em rede social, porque tá muito melhor o conteúdo, compara com o que a gente via alguns anos atrás no Instagram, quando era aquela interface horrível. Esses dias eu achei um print de 2011, era um horror, entendeu? Era feio. E tá muito melhor. Tipo, as pessoas estão produzindo coisas que de fato te agregam. Então, nem tudo que nem todas as horas que tu fica no telefone são horas inúteis, sabe? Sim. Tem um tema que a gente trouxe, Nath, um tempo atrás aqui, que foi o Enchification, né? Lembra disso aí? Daquela característica que as redes sociais, com o tempo, elas vão perdendo o valor para os usuários, vão começando a ter valor para os negócios, né? E no final não tem valor para mais ninguém, né? Nem para o usuário, nem para o negócio. Que foi o que aconteceu com o Facebook, Insta, que foi o TikTok talvez o primeiro roubando ciclo. um pouco, né? Não, na verdade começou com o Orkut, né? Sim, aí a gente vai para a Nath provavelmente nunca viu o Orkut na vida. Foi um período muito breve na minha vida. E o Orkut teve um papel muito importante no Brasil, né? Ele foi muito popular no Brasil. Por causa de formação de comunidade. Exatamente, ele não foi tão popular globalmente. E hoje eu vi, casualmente, o Ivan, que participou de um programa, ele compartilhou uma matéria do New Yorker, né? Falando sobre o Spotify. Tá caindo exatamente na mesma armadilha. Que essa questão de sugerir coisas... O Deezer, né? Tá puxando. E aí você não consegue mais ver aquilo que você quer. Eu quero uma busca fácil pelas músicas que eu gosto, né? E eu não quero que você fique dizendo ou me passando playlists finalizadas e baseadas no meu comportamento. Eu quero ouvir aquilo que eu quero, né? E aí a rede social, pensando aqui no Spotify como uma rede social, também começa a perder valor porque ela quer impor algo que ela acha que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir de fato, né? E aí tá caindo justamente nessa armadilha aí, né? Que a gente eu tava fico falando maluco, sobre. porque, por exemplo, eu não escuto sertanejo, não gosto de sertanejo. E aparece toda hora uma playlist Cara, lá tu que... abre no início as 10 mais do sertanejo. Porque tu tá morando no Brasil porra, e eu quero porque isso, certamente a tua geolocalização O ali trend. exatamente tá tipo, apontando que tu deve gostar disso. E eu acho que talvez tu deveria... tô brincando. Eu quero que tu continue meu amigo no Instagram. Eu tenho uma playlist. Indicada pra ti aqui. Ó. Se fosse de bandinha, essa eu escuto. Os caras vão se entregando. Uma Eu hora eles ganhei a começam a se entregar. playlist de um amigo meu que com certeza vai escutar, porque ele sempre escuta, que é o André Fleck. Ele hoje... André Fleck Vomer, ele mora na Alemanha já. Há 3 anos, ele tem 28 anos agora, André. Alemão total, né? E ele adora bandinha. Ele mandou pra mim uma playlist, o creme das bandinhas. Nossa. Cara, é cômico demais. Mas eu tenho uma curiosidade, porque a gente tá falando muito de geração Z, etc. O que essa, né? Tipo assim, o que consome, né? De onde vem. De onde vem, do que se alimenta. Né? Mas o que tu acha, assim, que seria um grande pulo do gato, né? Pra onde que tá indo essa grana? Ok, tu quer ter carro, mas a gente vê muitos jovens não querendo ter carro, a gente vê muita gente não querendo ter mais uma residência fixa. Eu tenho uma prima que não é mais nem, na verdade, ela deve se identificar como Z e não é a Z que é a Vitória. Ela é de 93, ela é de 93 e ela virou nômade digital. Ela é designer gráfica digital e ela morou um tempão em São Paulo e agora ela mora 3 meses em cada lugar. Sim. Ela é namorada. E agora acho que eles estão na Bahia. Então vai pra cá, vai pra lá, vão pra Holanda, vai pra cá, vai lá. Eles vão de carro, com alguma coisa assim? Não tem carro. Não tem carro. Eles têm as roupas, as posses deles. Não é uma road trip, assim. Não, tem as roupas, suas coisas e é tudo Airbnb aqui e ali. Então eles estão sempre de um lado pro outro. Então, assim, tá nesse caso... se a gente fosse criar um estereótipo baseado nela, né? O que realmente atrai, né, de consumo para essa galera? Cara, a gente tá o tempo inteiro falando aqui pra não rotular, tu tá me pedindo pra rotular. O ser humano adora caixinhas. Tem uma frase Põe numa caixinha aqui pra eu entender o que é isso. Tem uma frase da apresentação da Nath que me marcou demais. E eu pensei assim, toma, idiota. Toma, aquele tapão. Pá, o idiota, no caso, tu, né? Eu, no caso, né? Não. Também é melhor ter explicado isso, né, Nath? Óbvio que seria eu, né? Vou deixar claro. Deixa claro. Que era aquele negócio assim, cara, não tenta entender. Atende. Né? Que foi na Super Quarta lá que tu falou isso. Eu fiquei assim, caramba, é verdade. A gente tenta entender tudo, né? Sim. Que é esse negócio de tentar encaixotar e não sei o quê, porque ainda mais homem, né? Que tem a tendência de ser tudo em caixinhas bonitinhas, né? Então... Não, e a gente tem essa tendência que a gente estava falando aqui nos corredores sobre marketing de influência, né? E pra mim o marketing de influência ele traz essa agilidade nas coisas que
Enfim, porque o que eu tô gostando hoje é diferente do que eu tô gostando amanhã e eu tô influenciando as pessoas de jeitos diferentes. Então, Sim. traz essa questão de... Cara, se tu focar em entender, o que tu entendeu hoje já não é mais amanhã, sabe? Então... Ou seja, eu posso me matar ali agora e fora ali, se eu tentar criar estratégia pra marca. Não, óbvio que existe uma, né? Não tem como tu fazer um planejamento diário para nenhuma empresa, até se for olhar para grandes marcas, mas Se for até 2154, também não tem jeito. não. Mas Não tu tem falou jeito. esse ano por algum motivo? Não. Não. Não, Veio na apenas cabeça, me veio uma assim. data, Veio assim, uma né? data A gente planejar qualquer. até 2154. Realmente não dá pra Mas se assim, for planejar 2 anos, vamos né? tentar, Quase. vamos tentar rotular. Mas Tá. daí tu vai ter que me perdoar pela... Porque vai ser um conceito um pouco genérico. Já está perdoado. Tu vai cair na armadilha que ele aprontou Não, pra ti, então. É porque assim... Ele jogou o limão, tu não, vai... não é só ele que faz Não, isso comigo. Eu joguei casca de banana, na verdade, pra escorregar. Mas eu não vou escorregar, eu vou passar por cima. As pessoas hoje, não vou dizer a geração, as pessoas hoje querem se sentir bem consigo mesmas. Elas querem chegar mais perto e sentir cada vez mais perto de quem elas querem ser. Ou de quem elas são, se sabem que são e estão felizes com isso. E aí que vem tudo. Tudo vem disso. E tipo, daí vai... se tu pegar os meus amigos lá que trabalham no mercado financeiro, vamos ver quantos deles querem ter um carro. Aí pega, sei lá, tem uma amiga que... Tu acha que são muitos, é isso? Muitos. Porque é um contexto diferente, sabe? Sim, tá ligado um pouco no status, né? Aquela coisa toda. Exato. Se tu vai pra um da outro tribo. lado, sei lá, pega os meus colegas da URGS ou os colegas que eu tive que faziam design, talvez eles não... A porcentagem vai ser muito menor. Sim. Tanto é aqui que o de Junei novo. a gente descobriu, né? Que só gostava de carro por causa das luzes que tinham no painel, porque ele não gostava do resto. E o Junei, ele tem 46 anos, né? Que é o designer, nosso colega aqui. E ele aprendeu a dirigir, cara... Com 45. Não, acho que ele teve o primeiro carro dele aos 30, eu acho, cara. Sim. Né? Porque ele... E até hoje eu sempre digo que ele dirige mal pra caramba, né? A gente Sim, fala isso, sim. né? Mas vai ter gente que vai querer o carro pela luz, vai ter gente que vai querer o carro pra dizer que eu tenho um Tesla, vai ter gente que quer o carro porque eu percorro grandes distâncias durante o dia e eu preciso, é prático pra mim, é mais barato pra Da mim. mobilidade. Então, tipo, eu quero me sentir bem comigo mesmo, eu quero ter dinheiro. Pra onde vai o dinheiro? Eu quero ter dinheiro pras coisas que importam. Vai ter gente que vai querer viajar, vai ter gente que vai querer comprar um carro, um apartamento, vai ter gente que vai querer ter filho cedo, vai ter gente, sei lá, sabe? Enfim. Então, acho que tudo vai nisso, de tu descobrir aonde que o teu cliente quer chegar e como é que tu vai ajudar ele a chegar mais perto disso, Que é o sabe? eu ideal, aquela história, né? O eu real e o eu ideal. Qual é o papel da marca Mas nesse deixa eu ser caminho um aí? pouco inquisitivo, porque Vai. eu acho que talvez seja mais uma questão... não seria de nós traçarmos, por exemplo, vamos pegar um exemplo como a luz da lua, por exemplo. Tá? A luz da lua é nós darmos um caminho, dizer, olha, essa bolsa serve para essa atividade, para isso, e esse calçado é para uma situação tal de uso, e aí as pessoas se encaixarem, eu não tentar estudar a pessoa. E tentar eu ter um posicionamento tão claro de que eu vou angariando pessoas que naquele momento vão estar em busca disso. Talvez não seria mais lógico isso do que eu tentar entender, já que é uma selva, na verdade, né? De Não, eu acho que comportamentos, daí de diferenças. vai numa linha de tu olhar pra tua marca, entender quais são as tuas forças e a partir das tuas forças e também fraquezas, enfim, entender qual não vou falar de perfil, mas aonde tu ajuda as pessoas a chegar, de fato, assim. Numa vida mais prática, mais confortável, que elas estão seguras com o que elas estão vestindo, ou tão confortáveis no sentido físico mesmo, Que enfim. podem ser atributos funcionais, emocionais, de autoexpressão, né? Hoje eu posso comprar, amanhã minha prima de 15 anos pode querer comprar e o que é importante, o que eu vejo muito nas marcas, é consistência. Porque se tu for atrás das meninas de 40, 30 anos, tu vai ficar assim, ó. Acho que é isso que a gente Porque- quis perguntar, porque- né? Sobre a perda de É, consistência exatamente. na tentativa de fazer, tentar atender. de perseguir as pegadas Atender todo mundo, daquele exatamente. consumidor. Né? O que a gente viu na NRF esse ano e que eu tenho também visto nos estudos depois
Tu tem que agarrar no que faz sentido pra ti, pra tua marca, os valores, a tua proposta de valor. E assim, tu não vai soltar isso aqui, independente da trend que aparecer. E aí, óbvio, e tu tem que estar sempre muito ligado no contexto, né? Porque se aparecer uma trend que tu tem uma vírgula que tu pode fazer, mesmo que seja uma trend do McDonald's, e aí que a gente quebra a barreira também de concorrência, né? Sim. Hoje tu concorre com tudo. Tipo, Sim, na verdade o qualquer share of coisa. wallet é de tudo, quem é meu concorrente, é o cara que vende celular. Exatamente. Então, assim, tu tem que estar ligado em tudo que acontece, porque se vier uma faísquinha do teu lado que tu pode botar Eu acho que álcool, o que a Nath tá falando é exatamente isso. Tu não olha só para o teu lado ou só para quem tá no mesmo segmento. Porque as ideias muito interessantes podem vir de pessoas que não tem nenhuma relação com o teu negócio, com o teu segmento, mas convive com a mesma consumidora, com o mesmo consumidor, e isso pode ser interessante para tua marca. Mas Tu navegar naquela mas conecta com o que ela disse também, que acho que era com base na Levi's, na Levi's, né? Que era conheça o seu blue jeans, né? Que a gente falou bastante, né? também. Ou seja, qual a tua força e não abandonar ela. A vaca sagrada, né? Exato. Tem um exemplo da Crocs também, que Esse é morreu e agora reviveu, né? Como todo mundo viu. um case interessante. E eles o que eles falam, que eles, até palestrante lá comentou, né? Eles pegaram um consumidor que ainda consumia Crocs, que tinha reduzido muito, perguntaram: o que tu quer? Por que tu consome? O que tu vê nesse negócio? Por que tu não nos largou ainda? Por que tu não nos largou ainda? Exatamente. E os caras começaram a dar umas ideias loucas. Sim. Tipo assim, por que vocês não fazem uma collab com o McDonald's? Com o Kentucky Fried Chicken, não foi isso? Sim. E aí, ao invés deles Cheiro de dizerem frango frito. não, isso não faz sentido, eles então tá, então. Vamos ver qual Vamos lá. que é. E bombou. E começou a bombar. Hoje eles têm mais de 60 collabs completamente inusitadas no site da Crocs, se tu for parar pra olhar. Porque eles ouviram o consumidor que de fato gostava, sabe? O núcleo, né? E o que eles falaram era: essa pessoa que botou na cabeça dela que ela nunca vai usar Crocs porque é brega, eu não quero. Eu não quero atender essa pessoa. Eu não vou focar nesse cara, ele não me interessa, ele não vai me consumir. O esforço que eu vou ter que fazer pra convencer ele também é... Exato. Então eu vou focar em quem me consome aqui, vou fazer o que essas pessoas querem, porque talvez elas indiquem pra um amigo. Eu Sim. não vou tentar ampliar o meu mercado e conquistar o mesmo cliente que eu tinha 10 anos atrás, que não vai dar certo, porque ele nem existe mais, sabe? Boa. E a outra dúvida é a seguinte, né? Nós somos de uma geração, tá? Quando eu fui gerente de vendas lá em 1997, a gente falava de campanhas, era ou televisão, ou revista, ou outdoor. Não tinha, eu acho que nem Frontlight existia naquela época, né? E hoje, se a gente quiser entrar com essa galera, tem chance ainda esses canais, por exemplo, na TV aberta? Tu consome TV aberta? Que bom, também não. Não, tô vendo como eu também sou um XZ. Olha aí, ele conseguiu sair da caixa. Eu agora. sou um XZ, viu só? Cara, tem que inovar, eu acho. E tem um negócio do monetizar a audiência que tu já tem. Tu tem que ir onde o teu consumidor tá e não tentar criar um canal pra ele chegar até ti. Vocês estão vendo o fenômeno da Cazé TV das Olimpíadas? Sim. Que loucura que esse cara fez, né? Ninguém tá falando sobre isso, mas assim que acabar as medalhas, alguém vai ter que falar sobre isso. Porque... E a Dani saiu da Globo, abriu mão de um puta de um salário que ela tava dentro da geladeira lá e tá lá, né? Bombando. Tu vê, não, quantidade de pessoas que eles botaram pra fazer a cobertura e tipo, é um cara que viralizou sendo youtuber, sabe? E se tu olhar até em todos os outros esportes, mesmo fora de Olimpíadas, hoje tu entra na Amazon, tem jogo de futebol ao vivo, tem várias coisas, os caras estão ensaiando, a Netflix já tá fazendo, o YouTube já fazia antes, né? Então será que o mundo dos streamings é por aí mesmo e tá indo só pra esse lado mesmo? Será que não vai unificar tudo? Tipo, deu dessa coisa de ter que assinar 7 plataformas, não quero mais isso, sabe? Alguém vai ter que resolver esse problema. Porque... Esse é um problema. Isso aí é um problema. Apple, Amazon Prime, Netflix, aí o YouTube já com versão paga, Disney HBO, Plus. Disney Plus, Paramount e por aí vai, né? Começa a ficar um negócio desse. Daí a gente tem que ir pra BTV, né? O que tu acha de BTV? Alguém vai resolver esse problema. Isso que eu tenho pra dizer. Por enquanto BTV tá resolvendo, né? E os caras todos revoltados contra, e tu compra BTV no Magazine Luiza.
Ou na Americanas. Os caras falam que é pirataria, mas tá Cara, vendido aberto. Eu sou a favor, é tudo que facilite a minha vida. É verdade. Quanto mais conveniência, né? É verdade. E daí tu, num outro programa, tu diz, não tem mais nada pra ser inventado. Né? Olha aqui, quantos problemas a gente tem de coisas que Ou incomodam seja, a nossa tem vida. alguém que se conseguir consolidar todos os streamings de uma só... Olha aí, ó, já surgiu uma dica de produto aí, ó. É verdade. É que a pessoa não vai fazer isso de maneira pirata, né? A ideia seria ela conseguir fazer um streaming ou conversar com os donos desses streamings para eles entenderem que assim eles vão perder gente e se eles se unirem eles vão ganhar gente e podem faturar mais. É que aí começa a entrar a questão do ser humano, né? Então, E a grana. é o problema, E né? a grana, exatamente. Mas por falar em dica, a gente tá indo tá se encaminhando pro final. A gente podia ficar horas aqui falando, né, de geração Z. Eu acho que a gente tem que fazer mais um episódio. Claro. Eu acho que a gente vai ter que falar de geração alfa. Não tem ninguém mais da família aí pra convidar. Talvez teu pai. O irmão dela mora na Alemanha. É. Esse vai ser mais complexo, Faz né? online com ele. Ele é um pouco tímido. Mais complexo. Mas ele é um caso legal porque ele trabalhava na Volkswagen, não é isso, né? Acho que o Google falou aquele dia, né? Falou. Ele contou Ele rapidamente falou, a história. Ele disse que ele não queria mais Não. trabalhar lá, né? Porque aquilo não preservava o meio ambiente, Sim. não sei o quê. E ele mudou. Faz pouco pelo mundo. Faz Pouco pelo mundo, né? Muito jóia isso. E a gente tem sempre, no final agora, Nath, a gente sempre fala bastante sobre dicas de leitura, então eu imagino que tu deve Quer ter dizer, algumas dicas. não precisa ser de leitura, né? Pode ser de qualquer coisa. Não, né? pode ser até de streamings, Qualquer, enfim, de exatamente. canais ou de perfis pra gente seguir também, né? Então pode ficar à vontade aí de também dar algumas dicas aí do que tu acha que pode ser relevante pra galera que tá curtindo a gente aí. Bom, eu vou ir para uma linha de... Porque eu acho que a chave de tudo isso, olhando para relações intergeracionais, é a comunicação. A gente aprender a não julgar, a escutar, a tentar conviver melhor com as pessoas que a gente convive para a gente conseguir cada vez mais contribuir uns nas vidas dos outros e evoluir juntos enquanto, né, sociedade, mais rápido. Então, a minha indicação de livro vai ser Comunicação Não Violenta. Legal. Olha isso. E é uma boa mesmo. Marshall. Mano, isso é bom pra ti, né? Eu já Tem um li. capítulo Já li, inteiro querido. sobre empatia. Se tiverem com preguiça, pode ler só o capítulo sobre empatia. Acho que é o primeiro de todos. E ele facilita um pouco a tu entender o que é teu e o que é da outra pessoa num conflito e chegar numa solução. Então, eu acho que pode ser Ou uma se não dica chegar na legal. solução, pelo menos respeitar o viés distinto, né? É. Quando eu fiz o mestrado daquela... Cara, isso eu nunca vou esquecer, que o cara pegou um cilindro Os pontos de vista, né? e ele mostrou o cilindro de frente. Ele disse, o que tu vê? Ele disse, não, eu vejo um círculo. Do cara, não, eu vejo um retângulo. Aham. E era exatamente a mesma peça, de pontos de vista completamente distintos. Sim. Né? E tem um perfil para seguir nessa linha, que é uma empresa da Inglaterra. Já abri meu Insta aqui, pode falar. Eu até tenho que resgatar como é que é o arroba. Mas eles conduzem pesquisas, na verdade eles pagam pessoas da geração Z e da geração alfa para responder pesquisas. E portanto eles têm muitos dados legais e de vez em quando eles postam, assim. Deixa eu achar o arroba certinho aqui. Não, beleza, até depois a gente pode botar isso na nossa bio. dicas lá, né? Nas dicas a gente sempre coloca, não. É. Depois no... Ali, tá ali no resumo, nem esquenta a cabeça. Imagine Insights. Tipo, ele junta o Imagine com geração. Aham. Então, Imagine Insights. Legal. Ó, esse aqui, Ah, achei. ó. Achou? Aham. Roxinho? Achei, roxinho. Follow. Esse é legal. Claro que para tu conseguir os dados mais legais, tem que assinar uma plataforma. né? Claro. Mas no caso, Show de bola. E tu, Felipe, o que tu tem pra gente? Cara, o Felipe é um cara que sempre tem muita coisa. eu vou ouvir esse podcast depois e vou pegar todos os nomes que ele falou dos autores Tem e tal. muita E coisa, vou muita dar uma coisa. estudada. Na verdade, vira um compilado aqui, a gente fica falando das coisas passadas que a gente já falou em um momento. E eu começo a ficar em dúvida se eu já dei a dica em algum lugar antes ou não. E na Mas eu verdade preciso de aqui é o seguinte, a gente tem os três aqui do podcast. Nós temos o cara que é o criativo, nós temos a pessoa que é inteligente e o metido, que sou eu. Achei que ia dizer que era o bonito. Ah, mas Que geralmente fala é que isso essa é brincadeira. perceptível, isso é autoexplicativo. Não precisa falar, Não né? preciso falar, né? Isso já tá... Esse aqui é um livro clássico, né? Da publicidade, né? 20 Ads That Shook the World, né? Conta a história de 20 campanhas
que realmente modificaram a forma como as coisas eram feitas, né? A partir desse viés da publicidade. Mas o que é mais legal desse livro aqui é que ele conta o contexto social da época, né? E como algumas coisas funcionavam e outras coisas não funcionavam, né? E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, né? De entender o seu momento, né? Entender as relações sociais daquele momento e tentar navegar, né? Naquele momento, né? Para onde está apontando a seta, né? De que forma eu consigo encaixar o discurso da marca naquele sentido. E, obviamente, aqui tem históricas, né? Campanhas históricas aí do século passado, inclusive. Aliás, dos 2 séculos passados, né? Porque a gente já está no 21, do século 20 e do século 19, que é muito interessante, né? Essa, então, é a minha recomendação. Você pode sacar a câmera, depois vai estar na descrição também do livro. Vocês veem que tem várias coisinhas amarelinhas aqui, que são os meus post-its colados. A minha dica é uma dica de um livro que, na verdade, eu estou escutando um episódio do Joe Rogan, que foi a dica de um amigo meu chamado Leonardo Hauschild, né? Para eu escutar esse podcast do cara, e tá muito legal. Sim. E aí, o último episódio é de um cara muito doido, mas eu achei extremamente interessante, então eu vou ler, e fica a dica, porque é na Tripped. Nazi German... caramba, entrou aqui o negócio da bandeirinha. And the Dawn of the Psychedelic Age. E o cara falando sobre o uso de LSD, né, pelos nazistas, sim, mas acabou conectando, sim, com uma coisa que o cara traz aqui, que na verdade o LSD ele tem fins terapêuticos para as pessoas que têm Alzheimer. Uhum. Né, então o cara, eles estão recomendando que pelo menos uma vez por semana pessoas que tenham Alzheimer que utilizem LSD. Que eles descobriram que ele ativa o cérebro, partes do cérebro, sim, que estão desligadas. Eu achei, cara, fantástico o negócio. Porque eu sou um cara que eu sou extremamente careta, né? Uhum. Nunca usei drogas na minha vida, drogas ilícitas, né? Porque o álcool é uma droga, né? E eu tive um Fiat também, que também é uma droga, né? Então, eu já tive consumo de drogas, né? Mas não as drogas ilícitas. Essas eu nunca consumi na minha vida, graças a Deus. Mas também, graças a Deus, mas também já tô me questionando, será que não deveria, né? Sim. O Joe Rogan, eles próprios, né? Os caras, às vezes no episódio... Tá, mas a recomendação deles é o LSD para quem já tem sintomas de Alzheimer ou já preventivo. Usando até como preventivo. Até como preventivo. Então fica a dica, depois a gente vai botar lá, que é o Tripped. LSD uma vez por semana. Interessante. Né? Porque ativa coisas assim, cara, muito fora, né? E ele começou lá em 1945. Legal, isso aí. Então fica a dica aqui. E é uma das doenças que... Norman Ohler é o nome do autor. É um alemão que fez a pesquisa. Legal. É uma das doenças que hoje mais tem pesquisas médicas, né, dos laboratórios, justamente para encontrar drogas, né? E algumas drogas já foram testadas, algumas com bons resultados, inclusive. Estão entrando cannabis, né? Estão entrando no mercado. Tem Parkinson. Mas enfim... Bom, pena que a gente tem que terminar, né? A gente até passa do tempo, a gente vai vendo assim... E aproveitando, tá, né, que a gente falou, né, de doença, né? Um abraço pro Gilney aí. Que bárbaro. Deve estar nos assistindo. É sempre isso aí, cara. É sempre isso, né? Então vou contar a verdade. É que ele tá fazendo alguns tratamentos de harmonização, né? E daí ele não conseguiu se recuperar a tempo, né, Felipe? Que sacanagem. Nath, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi incrível. Uma aula aqui, hein? É verdade. Tá vendo? Capaz a aula pra mim. E o Felipe não queria que... Disse, não convida. Eu disse, não, cara, eu vou convidar, viu? Olha a sacanagem dele no final do programa. Então, não arranha agora de mim. Espero ter te surpreendido. Positivamente. Mas é mentira o que ele falou. Mas é isso aí, galera. E a gente sempre fala, né? Quem gosta, compartilha. Se não gosta, compartilha com os inimigos, pelo menos, né? Pra gente poder estar sempre junto. E agradecendo mais uma vez a Evolgo, né? Que é o nosso apoiador principal. Os estúdios aqui da Play Content, e é com a nossa trilha sonora do Rafa Salib. Segue lá no Spotify, né? Eu não sei se ele tá no Deezer, tem que perguntar pra ele se ele tá no Deezer já, né? Tá no Spotify. Se ele tá só no Spotify. Que agora ele é doutor em música. Acabou o doutorado, teve a tese dele aprovada. Pelo menos temos um doutor aqui no programa. O cara é muito foda, ele é muito bom. Pelo menos um. Então, obrigado, galera. Muito obrigado, Nath, mais uma vez. Valeu, Filipinho. E obrigado, até o nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, abraço. It seems like hours seems like days, seems like my baby would stop her.